pessoal, o bloco anterior caiu porque terminou minha bateria do celular, peço escusas a vocês, vamos continuar onde paramos. Esse aqui é o terceiro bloco da aula de hoje, tá? Eu estava falando da questão do aumento do limite de pena através do pacote anticrime, tá? Que veio a alterar isso em 23 de janeiro de 2020, tá? E eu estava falando para vocês no bloco anterior o porquê isso aconteceu. E eu estava dizendo também sobre a avaliação que se faz na reforma da Previdência. Vocês todos já ouviram falar de uma questão chamada expectativa de vida. O brasileiro tem hoje uma expectativa de vida maior do que era 30, 40, 50 anos atrás. Portanto, o critério utilizado para estipular esse aumento de 30 para 40 é a questão do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Tá? Ou seja, o brasileiro está vivendo mais, portanto, entende-se justo que a pena também, a pena limite, em vez de ficar 30, passe e fique em 40. Então, só para vocês entenderem da onde surgiu o mote inicial, foi esse debate. Tá? Bom, vamos lá. Uma questão concursal sobre esse tema que nós estamos trabalhando aqui, que fala do limite das penas. Referente ao limite das penas, marque a opção errada. Nós temos 4 assertivas para achar qual delas está errada. Vamos lá. Assertiva A. Houve um aumento de 10 anos no tempo máximo de cumprimento de pena, totalizando 40 anos. Acabei de falar. Tá? Pacote anticrime traz essa referência. Assertiva B. Se o agente for condenado às penas privativas de liberdade, cuja soma supere o limite, estas não devem ser unificadas para atender o limite máximo. Pessoal, o que tem de estranho nessa assertiva aí? Vou ler de novo. Como ela é extensa, vamos dividir. Se o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma supere o limite, estas não devem ser unificadas para atender o limite máximo. Falamos antes, isso está no artigo. As penas devem ser unificadas, em sendo unificadas, o excedente fica para critério de progressão de regime, e se depois nós vamos ter isso lá na frente, tá? E para cumprir-se o máximo estipulado. Então a assertiva B está errada por quê? Porque ela diz que não devem ser unificadas, mas na verdade elas devem sim ser unificadas para atender o limite máximo. Tá? É a assertiva C marcada como errada é a B, mas vamos ver as outras duas. A assertiva C diz o quê? Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação. O que está querendo dizer nessa questão? Se ele está condenado, e ele tinha um processo de andamento e foi condenado por aquele também. Aquela pena vai se somar à que ele já está cumprindo, para que talvez ele tenha que agregar mais um período. Tá? Ok? Mas sempre dentro do limite respeitado do período máximo. Então tá certo. E a assertiva D, tá? A Lei 13.964 de 2019 traz a base legal do novo teto de cumprimento de pena máxima no Brasil. Certo ou errado? Certo, perfeito. Então, referendando novamente, a questão assertiva ser marcada como errada, nessa questão que trata do limite das penas, tá? Que está no artigo 75, para a configuração de vocês, é assertiva B, tá? Porque a questão diz que não deve ser unificada para atender o limite máximo, mas na verdade elas devem sim ser unificadas para atender o limite máximo de cumprimento. Tá? Bom, dando uma respirada, vamos para o último artigo desse capítulo. Tá? Esse artigo desse capítulo traz, na verdade, a questão do concurso de infrações. Estou falando de infrações. E é um artigo bem simples, mas nós vamos fechar esse contexto abordando ele bem devagarzinho. Vamos lá. Concurso de infrações. O que nós temos que entender aqui? Que é importante. O que diz o código? No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Bom, pessoal, já está dito, né? Então, quando nós tivermos um concurso de infrações, são mais de uma infração, por óbvio. Tá? Mas uma tem uma pena de 5 e a outra de 3. Vai se executar primeiramente a pena do crime mais grave. Tá? Em que sistema? Ele vai começar a cumprir primeiro a pena mais grave. Tá? Mas não é tudo junto? Não, depende da configuração. Eu falo isso em nós não chegando ao somatório máximo. Tá? Isso, na verdade, é um detalhe. Por quê? Entendam comigo. Ele pegou 8 anos de reclusão. 3 anos por um crime, 2 por outro. Ele vai primeiro cumprir a pena de 3, depois ele segue cumprida de 2. Tá? Quando não for a questão do teto máximo, não vamos somar automaticamente. Tá bom? Esse é o fechamento. Esse artigo 76 ele é pouco usual.
tá? Pouco usual, mas a gente tem a obrigação de abordá-lo aqui para a gente ter o entendimento com vocês, tá bom? Pessoal, nós vamos seguir num contexto agora um pouco mais complexo, tá? Que é o sursis, tá? É a suspensão condicional da pena, ou seja, nós estamos falando de alguém que está condenado e que pleiteia o direito de ter a sua pena suspensa, condicionalmente. Como chama-se isso? Suspensão condicional da pena. Qual é a nomenclatura? Sursis. E aonde eu acho? Artigo 77 e seguintes do Código Penal. Tá? Acompanhe no material aí. Mas antes de entrar no código, como eu sempre digo, vamos para a parte teórica da situação. Tá? Bom, é notório para todos que os réus também têm direito como cidadãos. Né? Então, o que é o sursis? O que é a suspensão condicional da pena? É um direito público subjetivo do réu. É um direito garantido a ele. Tá? Mas, aí vem sempre o mas desde que esse cidadão que quer pleitear esse benefício se encaixe nas condições básicas necessárias. Tá? Para que, em se encaixando, ele possa vir a ter a execução da sua pena suspensa durante o prazo estipulado e observando determinadas condições. Tá? Então, essa é uma observação importante. Mas dentro desse contexto do sursis, nós temos também que fazer um período de prova. É isso que se chama, período de prova. Tá? Bom, o que se configura, professor? O período de prova. O período de prova é no período que vai ficar suspensa a sua pena efetiva, tá? E que ele vai ter que provar algumas situações para que ele continue tendo direito a manter o benefício. O que é o período de prova? É o prazo de execução da pena preventiva de liberdade, onde a pena base fica suspensa mediante o cumprimento de condições estabelecidas. Tá? E quais seriam as condições estabelecidas? Tá? Primeira observação importante, tá? O réu não pode se ausentar por motivo nenhum da comarca, tá? Ele não pode ter restrição de comparecer em determinados lugares, ele tem que se comprometer com algumas situações legais, tá? Então, isso são algumas condições, dentre outras, que é preciso que seja cumprido. Tá? Bom, o artigo 77 do Código agora diz o que então para nós? Artigo 77. Requisito de suspensão da pena. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, vejam lá, não, quando eu falar não superior a 2 anos, parem, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Ou de novo, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, ou seja, ele tem a pena privativa de liberdade de 2 anos, não superior a isso. Essa pena pode ser suspensa de 2 a 4 anos. Tá? Mas como se ele tem 2 vai pegar 2 a 4? O que pode ser de 2 a 4 é a suspensão. E durante esse período de suspensão ele tem que estar cumprindo o período de prova. É provar que ele está morando no mesmo lugar, é provar que ele não vai se ausentar, é provar isso e provar aquilo. Tá? Então isso é importante dizer. Tá? Mas o que é necessário para que o cidadão tenha direito a ter o benefício do sursis? Existem critérios, falei no início. Professor, quais são esses critérios? Dentre outros, os mais importantes, que o condenado não seja reincidente. Tá? Que ele não seja reincidente. Ele não deve ser reincidente. Sendo reincidente em crime doloso, ó, observação importante. Ele não pode ser reincidente em crime doloso. Se for reincidente por crime doloso, babalça. Tá? Não adianta o advogado pleitear. Outra opção, os antecedentes, a conduta social, a vida pregressa do cidadão vai pesar. Vai pesar. O cara é um brigão, um cara incomodativo, vai pesar contra ele. Então, são 2 itens. Tá? O terceiro item, tá, diz o seguinte: não seja indicada a cabível substituição da previsão da pena, tá, quando a condenação anterior de multa impede a concessão do benefício. Ou seja, ele tem condenações anteriores de multas e não pagou nenhuma delas. Simplesmente, vai trancar a suspensão condicional. Tá? Porque vai ser um dos requisitos básicos que ele não vai ter a favor dele. Tá? Então, isso é uma observação importante. Parágrafo 2º diz o quê? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, veja bem, o parágrafo 2º nos remete à pena privativa de liberdade, onde a pena base,
ou a pena efetivada não seja, a condenação não seja superior a 4 anos de condenação, tá? Quando isso for de fato, a suspensão, o sursis pode ser de 4 a 6 anos. No mesmo modus operandi que eu falei antes, de 2, no máximo de 2, que é 2 a 4. E nesse período de 4 a 6, ele vai ficar dentro dos quesitos regrado, tá? Executando o período de prova. Qualquer fato que ele venha a acontecer, que ele quebre qualquer regra, o sursis é cancelado e ele volta para o xadrez. Tá? Tenham presente isso. Ok? Mas essa questão específica do parágrafo 2º tem uma observação que tem que ser feita. E é um pega-ratão para prova e para concurso. Para essa concessão de 4 a 6 anos, tá? 4 a 6 anos, perdão, ela é exclusiva para se o cidadão for maior de 70 anos de idade. Ninguém fora isso. Tá? Gravem isso. Parágrafo 2º do artigo 77 traz que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser de 4 a 6 anos com um período de prova, mas o cidadão tem que ter mais de 70 anos. Importante observação. Tá? Bom, pessoal, nós vamos seguir no próximo bloco, tá? Trazendo as diversas espécies de sursis. São várias e várias. Tá? Então, eu vou fechar esse bloco, onde nós abordamos o contexto doutrinário teórico do sursis, do suspensão condicional da pena, artigo 77 do Código Penal, e no próximo bloco nós vamos trazer as espécies de sursis, tá? E o seu entendimento e a sua parte explicativa, tá? Até o próximo bloco.